Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Você Pode. Esse podcast faz parte do Pertencimento, um espaço de acolhimento e troca para as famílias e pessoas que convivem com desafios semelhantes, onde buscamos fortalecer laços e mostrar que juntos somos realmente mais fortes. Aqui acreditamos na inclusão, na empatia e no respeito a cada trajetória. Você pode assistir nosso podcast no YouTube e também no Spotify. Os links para esses canais estão na nossa bio do Instagram. E hoje, no nosso episódio de estreia, estou muito emocionada em receber essas duas pessoas profissionais incríveis, Anne e Josiane, que fizeram e ainda fazem parte da nossa jornada. A Anne, fisioterapeuta com mais de 34 anos de experiência na CD, acompanhou a Malu desde bebê até os 7 anos de idade. Ela traz uma bagagem profunda em más formações congênitas, como artrogripose, e esteve ao nosso lado em cada conquista e tratamento. A Josiane, terapeuta ocupacional, foi a primeira TO da Malu e trabalhou muitos anos na ACD, redirecionando sua carreira para o atendimento de crianças com TEA, após o diagnóstico de seu filho caçula. Hoje ela é sócia da Clínica Fênix, TO infantil, e se dedica ao desenvolvimento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Neste episódio, vamos falar sobre o impacto que esses profissionais têm na vida das crianças e de suas famílias. E é uma honra para mim poder compartilhar com vocês essa troca, onde falaremos sobre desafios, vitórias e o papel essencial de uma rede de apoio. Então fiquem com a gente e vamos juntos entender mais sobre a jornada única e transformadora. Hoje eu estou recebendo duas pessoas super especiais na minha vida e eu vou pedir desculpas se eu me emocionar e começar a chorar, porque eu costumo dizer que nessa nossa jornada eu conheci muitos anjos e vocês duas foram os primeiros anjos que surgiram na nossa vida. Então, primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui e a gente vai bater um papo de falar da nossa vida, da experiência de vocês, tá bom? Muito obrigada. Vamos começar com a Anne aqui, umas perguntinhas. Anne, você que acompanhou a Malu desde bebê, nessa nossa jornada, o que te emocionou mais? Como que foi, o que te marcou mais nesse período conosco? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite maravilhoso para participar de um projeto tão legal, tão nobre, e admiro cada vez mais vocês. Acho que a ideia é muito, muito legal. Para mim foi um prazer muito gratificante acompanhar a Malu desde bebê. E ela, desde bebezinha, ela sorria para todo mundo, ela era encantadora, por onde passava cativava as pessoas, né, com um sorrisinho, jogando beijinho. Tem um painel enorme na CD com ela jogando beijo. Na loja, né? Ela estava com acho que 2 aninhos, se eu não me engano. Sim. Tem lá ela foi template de doação, de slides. Famosa, já estava famosa, né? Já estava famosa. Por onde passava, cativava. E assim, o que eu posso falar lá da físio mesmo? Ela teve uma evolução constante. Então, ela sentou, ela arrastou sentada, depois da cirurgia dos pezinhos, ela ficou em pé, ela andou, e tudo isso foi muito tranquilo, eu achei. O que foi um pouco mais difícil, a Malu sabe disso, vocês também, foram as trocas posturais, né? A passagem de deitado para sentado, a passagem do chão para em pé. Mas aí, quando a gente conseguia, achava um jeitinho, vibrávamos, né, e comemorávamos isso juntas. E eu acho que essa é a mágica, a Ju vai concordar comigo, de atender crianças com deformidades congênitas. Eles sabem exatamente como o corpinho deles funciona. Porque cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso, isso a gente não ensina, isso é deles. Essa grande capacidade de adaptação, de saber qual movimento fazer em qual hora para dar certo, do jeitinho deles. Então, na verdade, a gente estimula, a gente ensina, mas quem vai fazer do seu jeitinho são eles. Então, isso é uma coisa incrível, né? Mágica. E
Então, assim, teve muitas marcas, mas o que mais, não sei se você vai lembrar disso, o que mais me marcou foi um dia antes da cirurgia dos pés. A Malu estava, eu lembro dela, ela estava arrastando no chão, lá na físio. E você bem sensibilizada, angustiada. E aí eu me perguntando assim, Anne, a Malu vai andar? E aí, assim, eu tô falando no caso da Malu, porque às vezes alguém vai assistir e vai tomar para si. O que eu tô dizendo foi para a Malu, baseado na movimentação, na força muscular que ela mostrava para mim. Eu pude dizer com toda certeza para você, sim, Cassandra, a Malu vai andar. Eu me lembro desse dia. Eu me lembro lembro disso, muito bem desse dia. E a gente chorou junto. A gente chorou junto, exatamente. E até pegando o gancho do que você falou, o que você acha assim que é uma característica ou uma habilidade que a criança tem que você pode falar, essa criança com artrogripose inferior, ela vai andar? Não sei se é a força nos glúteos, é a perna. O que tem que ter para essa criança poder realmente ter a conquista do andar? Na artrogripose, as articulações são rígidas e também tem músculos que podem estar ausentes ou muito fracos ou fortes. E para a criança ficar em pé e dar passos, ela precisa dos músculos que levantam a perna, né? A gente chama de flexores de quadril, dos músculos que esticam o joelho, né? Que chutam, e dos glúteos, dos músculos do bumbum. Então, esses 3 grupos, quando são ativos, a gente pode dizer que a criança vai ter um bom prognóstico de marcha. Se não tiverem ativos, ela vai precisar de mais órteses. E aí, quanto mais órteses, mais... E mais cirurgias e mais procedimentos? Mais cirurgias, sim. E aí ela vai ter que ter a capacidade de segurar um andador, o que para a maioria das crianças com artrogripose é um grande desafio. Aliás, então aí cada caso não dá para falar uma receita que cabe para todos. É isso que eu acho que cada família fala. Meu filho vai andar, a gente costuma dizer assim, é esse diagnóstico e a gente quer ter um protocolo. Vai andar, não vai andar? É muito difícil. Sim, e depende de cada paciente e de cada cirurgia também. Apesar deles terem características e aparência parecida, o que diferencia um do outro é a força muscular. Esse você acha que é o maior desafio? Sim, sim. E isso está presente ao nascimento. Então, para a gente como terapeutas, é uma caixinha de surpresas. Vamos ver que músculo funciona. Porque a cirurgia, ela pode acontecer. Ela vai deixar o pé plantígrado, ela vai esticar o joelho, mas se não tiver o músculo, não funciona. E a gente tem como falar se a grande maioria, em termos de percentual, o músculo realmente não funciona? Existe uma estatística disso, Anne? Acho que não. Não, né? Porque a gente fala, pra gente hoje é comum, desde que eu entrei na ACD, é comum eu ouvir artrogripose, mas ainda é tão pouco explorado, tão pouco falado sobre isso, até esse é o objetivo da gente estar aqui hoje, mas é tão pouco falado e isso acaba entristecendo a gente de saber que não se explora muito esse tema, né? É porque é muito raro, né? Enfim. Josi, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você mudou o rumo da carreira na ACD por conta do diagnóstico do João? Foi isso? Foi um pouco isso. Bom, antes eu queria também agradecer muito esse convite. É muito bom estar aqui com vocês. É uma família fantástica, né? A Malu foi um presente pra gente. E antes de começar a falar dessa mudança, eu queria falar um pouco da Malu. Do quão guerreira a Malu é desde bebê, né? Que a Malu é uma criança que ela sempre quis fazer tudo, né? Tudo. Nada para ela nunca foi impossível. Eu lembro quando eu comecei a acompanhar ela na escola e que teve aula de capoeira.
eu falei para ela, Malu, eu posso ser seus bracinhos na aula de capoeira. Aí ela falou, você vai ser meus braços, mas eu vou ser minhas pernas mesmo. E ela fez aula de capoeira, eu tenho esse vídeo, inclusive. E assim, ela sempre quis participar de tudo. Eu lembro quando eu levei esmalte a primeira vez, que ela fez questão de pintar a unha dela e a minha unha. Eu vi o vídeo, a gente se emociona cada vez O que eu vejo. diferencial nesse sentido, que eu acho muito, assim, e foi muito bom ter atendido a Malu e ter me aproximado de vocês, de ver também o quão vocês como família, né, pai e mãe, vocês permitiram que a Malu fosse o que ela quisesse ser. Né? Isso faz muita diferença, né? Quando a gente aceita que a gente não tem um filho real, que é aquele filho que a gente idealiza quando está na nossa barriga, e a gente sabe muito bem isso, quando a gente aceita que a gente não tem aquele filho ideal, mas a gente tem o nosso filho real. Com as dificuldades deles, eles podem tudo, né? E antes de ter o meu filho real, Cassandra, eu aprendi com você e com o Jorge muito. Eu nunca falei isso pra vocês, mas isso é uma coisa que eu sempre trouxe pra mim. De como a aceitação é completamente diferente. Porque eu e a Anne, a gente pode falar muito, com muita propriedade sobre isso. Quando os pais aceitam e quando os pais não aceitam. Quando os pais comparam aquele filho com ele mesmo e quando eles comparam aquele filho com uma criança que não tem nada. Né? Isso faz muita diferença. E bom, falar do João. Quando eu tive o João, logo de cara eu já desconfiei que alguma coisa não estava, né, certa, porque eu já tinha 18 anos. Mas foi logo, em que momento você... Quando ele fez 9 meses, que é esperado que a criança comece as imitações simples, né? Então, tchau, mandar beijo, cantar parabéns. Mas o que mais me angustiava era o fato de a gente chamar por ele e ele não olhar. Eu lembro que um dia, no auge do meu desespero, eu gritei, João! E meu marido falou, para, você tá ficando louca. Eu falava, ele não me escuta. E eu já sabia. No fundo do meu coração, eu já sabia. Né? Eu não trabalhava com autismo, eu não lia sobre, mas alguma coisa estava já pegando, assim. E aí isso foi ficando cada vez mais evidente, o desenvolvimento. Eu lembro que eu fazia as globais de malformações, eles não têm questões sociais, nem cognitivas, né? E eu pegava muitos bebês na idade do João. Eu já cheguei até a falar para a Ania algumas vezes sobre isso. E eu não estava mais aguentando ver aquilo, né? Tipo, tanto de comparação que eu estava fazendo, e aquilo começou a mexer muito comigo emocionalmente. E aí eu precisei dar um tempo. Na verdade, eu não saí para mudar. Eu saí para não ser mais TO. Porque você chegou a pensar em não desistir? É mesmo? Pensei em mudar meu foco. Assim. Falei, eu vou fazer... Eu lembro que na época meu marido dá risada disso. Eu falei, eu vou fazer tomate seco, sabe? Vou fazer compota, eu vou fazer alguma coisa. E aí, nesse meio tempo, veio o diagnóstico, né? E com ele um luto, que você sabe muito bem. Né? E aí, eu resolvi, no final, fazer desse luto a minha luta e a luta de tantas outras mães, né? Falei, por que eu não vou usar todo o meu saber de desenvolvimento infantil para ajudar outras crianças? E foi aí que a chavinha virou. E foi aí que eu entendi por que o João veio para mim. Né? Eu precisava, tinha gente precisando de mim. Né? E dele, e da nossa história. E não que na ACD você já não se doasse, né? Você trabalhou tanto, ajudou tantas crianças e famílias. Só que agora é diferente, você tem o olhar do cuidar da outra família e é o mesmo olhar que você tem hoje do cuidar do seu filho. Hoje, quando uma mãe fala para mim, você sabe. Você sabe, eu sei. Eu falo para ela, eu sei, porque eu sei. Né? Então, tudo, eu acho que um aprendizado e a gente vai tendo mais maturidade. Quando você vira mãe, você melhora muito como terapeuta. Não estou falando que as que não são mães, não é isso. Mas a gente vai se colocando cada vez mais no lugar do outro. Né? Então, depois que eu fui mãe, praticamente junto com você, né? Eu já sentia diferente, mas eu acho que ainda faltava alguma coisa. E aí eu lembro de uma história que
o membro superior da Malu sempre foi o mais grave, né? O membro superior da Malu deixava a gente muito em dúvida, né, Anne? Se precisar, no entanto, essas passagens foram por causa da gravidade do membro superior. Eu e a Anne, quantas vezes a gente já olhou uma para outra e aí? Gente, eu me lembro de uma passagem, exatamente, foi o dia que eu e o Jorge, a gente chorou tanto. Ele chorou na minha vocês, quando a gente foi abordar a questão do membro superior da Malu, em que a gente falava realmente é bem comprometido e tudo mais, vocês olhavam pra gente, o profissional é isso, né? Você tem que ter uma comunicação clara, forte. Sim. Então, assim, eu lembro que vocês olharam e vocês foram transparentes da forma que tinha que ser. O Jorge me perguntou assim, eu não sei se foi bem isso que ele me perguntou, mas depois ele vai lembrar. Você acha que ela vai... Não sei se foi escrever ou se ela vai pegar. Escrever. Assim, pra gente ainda era tão... Ele falou, não tem nenhum tratamento fora do Brasil, porque eu via nele aquela coisa de desespero mesmo. Eu olhei pra ele e falei, Jorge, eu acho que não. E assim, foi um tapa na minha cara, entre aspas, a Malu escrever melhor que eu, né? Escreve letra cursiva hoje. Pra vocês verem que assim, não existe aí a mágica de novo. É a mágica e ela se supera. Sim. Que são coisas que nós, como profissionais, a gente não consegue prever, né? A menina que passa esmalte. Então, é lineador melhor que a gente. Então, é isso, assim. E dessa trajetória como mãe e como profissional, o que você acha que é mais desafiador? O que você enxerga, tanto na vida do João e como terapeuta? O que você acha que é mais desafiador? Eu acho que, assim, para mim, é muito desafiador ser mãe e terapeuta e saber das coisas, mas eu não consigo reproduzir com meu filho, entendeu? Então, tipo, eu falo pra você, Cá, a Malu tem que trocar de roupa sozinha, do jeito que ela pode. Meu filho, quando eu tô vendo, eu tô colocando a roupa nele. Sabe? Você não... Então, eu ensino muito para as mães como que elas agem na hora de autorregular uma criança numa crise, uma criança com TEA numa crise. Quando meu filho está em crise, tem vontade de chorar junto com ele, entendeu? Aí eu falo com a TO dele, o que eu faço? É difícil, sabe, esses dois papéis. Conciliar isso, né? Eu acredito que tenha, não estou falando que é assim com todas, mas é difícil. Esse papel de eu estar aqui e saber tudo, né, que você faz. O adequado. E você fazer. Né? Eu levo muitos puxões de orelha em reunião de equipe, que eu falo assim, ainda bem que essa mãe não é TO, né, gente? É sobre ser humano, né? E eu deixar, eu sou a mãe, eu vou chorar, eu vou ter um monte de, sabe, eu vou passar os mesmos problemas na escola, de não aceitação, enfim, não é porque eu sou terapeuta que isso muda com meu filho. Não, estamos no mesmo patamar. É difícil, né? É uma situação muito... eu costumo dizer assim, a teoria é uma coisa, a prática é outra, completamente diferente. Totalmente. E inclusão só existe no papel, né? Exatamente. E vocês, nessa jornada... Eu falo novamente do anjo, né? A gente encontrou o anjo em que a gente tinha, além do apoio para Malu, eu via um apoio em vocês. O Jorge via um apoio em vocês. Isso fez toda a diferença pra gente. Fez toda a diferença. Eu tô aqui me segurando, mas vamos continuar aqui, gente. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Você inicialmente falou quando o pai e a mãe eles aceitam o diagnóstico e da diferença daqueles que não aceitam o diagnóstico. Eu acho que esse é o primeiro desafio que a família enfrenta. Como é que vocês já se depararam muito com essa situação, esse cenário? E conta um pouquinho pra gente, vocês duas, como que foi, como que é isso hoje? Como é que funciona essa dinâmica dos pais não aceitarem? Pode falar. Eu acho que nos últimos anos tem mudado um pouco, porque as redes sociais, o acesso a mais informação mudou um pouco.
E como na maioria dos casos congênitos, os pais já sabem, né, intraútero, né, no ultrassom já aparece, e aí eles se informam. É muito raro isso não acontecer nas famílias nos últimos anos. Então, eles já vêm com algum conhecimento. E aí, com o acolhimento, o vínculo que a gente estabelece, acho que o maior vínculo que acaba acontecendo é menos com o médico, que vê com uma frequência menor, mas é mais com as terapeutas, né? Com o físio, TO, psicóloga. É acolher, tirar as dúvidas, explicar os objetivos do tratamento e ser, acho que, muito, muito honesto, muito humilde, transparente, essa é a palavra certa, transparente, ouvir as mães, conhecer o contexto da família, né? Fica com quem é o cuidador, a mãe trabalha, o pai é presente, sabe? Conhecer tudo isso para a gente juntos estabelecer os objetivos e, assim, extremamente importante, alinhar a expectativa, saber qual é a sua expectativa. A grande maioria das mães fala assim pra gente: eu quero que ele ande e que ele fale. Esse é o combo. Esse é o combo que a maioria das mães quer, deseja. Mas Eu não posso prometer isso. isso quando chega um bebê de 2, 3 meses, 4 meses, né? Então, vamos por partes. Vamos primeiro controlar a cabeça, no caso da físio. Vamos rolar, vamos sentar. Vamos trabalhar com objetivos a curto e médio prazo. E aí a gente vai vendo, vamos tentar controlar essa ansiedade e curtir cada etapa. E acho que nisso a gente vai criando uma parceria, né? E aí que a gente consegue falar, que nem na questão de vocês, dos membros superiores. É bom pra gente falar isso? Não, a gente gostaria de falar outra eu me lembro coisa. assim, quantas vezes eu olhava pra você, Josi, pra você e falava, eu queria ouvir algo diferente. Eu ficava olhando assim, pedindo socorro, querendo ouvir algo, mas vocês eram firmes e falavam, não que eu desejava ouvir, aquilo me destruía. Aquilo me destruía, mas eu logo virava a chavinha e falava assim, eu tenho que ouvir isso, é uma verdade, eu tenho que trabalhar junto com elas para que isso futuramente não seja uma verdade. Então, assim, é difícil eu do lado de cá ouvir a realidade, sendo vocês profissionais de uma maneira transparente, não é fácil. Do lado de cá não é fácil. Não é, eu sei. Não é fácil a gente falar também. Mas eu acho que tendo construído um vínculo, uma confiança, né, com transparência, aí eu acho que fica mais fácil, conhecendo cada mãe, pai do jeito que é, de aos poucos ir falando, né, porque a gente tem que, acho que é nossa obrigação falar a realidade. Tem o momento certo de falar? Tem o jeito certo? O jeito também tem, mas a gente tem que falar, porque a gente tem que trabalhar com o que é possível. E no caso dessas deficiências invisíveis, porque, por exemplo, no caso do TEA, tá tudo bem. Eu lembro que quando eu estava grávida de João, minha preocupação era se no ultrassom ele tinha todos os dedos, enfim. Eu não vou saber que ele vai ter um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu acho que para os pais dessas crianças com esses transtornos, né, é mais difícil a aceitação. Porque você vai trabalhando muito com a esperança. E aí fica até uma dica aqui que eu acho que é uma dica preciosa. Que não existe essa fala de que cada criança tem seu tempo. Não existe. Tá? No desenvolvimento, é uma coisinha de nada. Se você percebe que o seu filho está atrasado muito em relação às outras crianças, você tem que correr. Né? Seja de fala, seja de motor, seja de social, de cognitivo. Tem uma idade limite para falar. Ah, mas porque meu filho foi falar com 4 anos? Alguma coisa estava errada. Tá? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque eu ouvi isso de um pediatra.
e que falou que o meu filho não era autista. Então, fica aí a dica, tá? A gente precisa ter um olhar muito cuidadoso com relação a isso, né? De não alimentar falsas esperanças. É melhor você falar, olha, por que você não leva para dar uma olhadinha, né? Nunca é demais. É melhor pecar por excesso. Porque na intervenção precoce, o tempo é precioso. Isso para todas as deficiências, tá? E aí, hoje, eu me deparo na minha vivência, né, com o neurodesenvolvimento, assim, dessa falsa esperança. Então, para os pais, é mais difícil. Porque eles comparam muito. Ah, mas era muito mais ativo. Ah, mas gritava também. Ah, porque às vezes é sutil, né? À medida que as demandas sociais, sensoriais, cognitivas vão aumentando, aí que o problema vai aparecendo. No João ficou muito claro. Mas tem crianças realmente que, às vezes, aparece lá na escola, sabe? Na hora que de novo, cada caso é um caso, né? É isso. Gente, vamos terminar esse primeiro bloco aqui, agradecendo novamente, e depois a gente fala mais um pouquinho. Gostaria de agradecer a Anne e a Josi por compartilharem conosco suas vivências, suas histórias e principalmente seu acolhimento. Hoje tivemos um espaço de troca, reflexão sobre os desafios e conquistas que fazem parte da jornada de tantas famílias. Se você está nessa caminhada, saiba que não está sozinho. Há uma rede de apoio e de profissionais que se importam e querem ajudar. Acompanhe os próximos episódios de Você Pode e continue conosco nessa missão de fortalecer o sentimento do pertencimento. Juntos somos mais fortes. Se você conhece alguém que se beneficiaria deste conteúdo, compartilhe. Até a próxima, gente!